Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Lucas capítulo 23, eu vou usar 3 versículos de início. De início já 3 versículos, sim. Eu vou usar o versículo 35, eu vou usar o versículo 48 e eu também vou usar o versículo 55. Então quais são os versículos que o pastor Mike vai usar agora? 35, 48 e 55. Por quê? Porque aqui é o momento exato da crucificação de Jesus. E no momento exato da crucificação, ele foi muito violento, ele foi muito forte, o momento da crucificação. E a Bíblia diz assim no versículo 35, né, para a gente iniciar. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada, você vê aqui escrito, que o povo estava olhando. Ele estava olhando aquela, sabe, Jesus todo ensanguentado, Jesus, enfim, Jesus naquela situação toda que estava lá na cruz. Aí no versículo 48 também fala, o mesmo capítulo, tá? E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Esse voltar batendo nos peitos aqui demonstra, sabe o que? Esse bater nos peitos, que não tem mais o que fazer, é o fim. Então você vê no versículo 35, o povo estava olhando. E aqui você vê a palavra vendo, que o povo estava vendo aquele espetáculo. E o diabo, ele gosta de fazer isso, pessoal. Ele gosta de colocar os nossos olhos espetáculos. Mas não um espetáculo assim, bom para você aplaudir, um espetáculo para você se impressionar. Quem algum dia já foi em algum espetáculo de circo, ou algum espetáculo, quem já foi? Você não fica parado, travado, impressionado com aquilo que você está vendo? Isso, então, essa palavra espetáculo que você vê aqui, registrado na Bíblia Sagrada, esse espetáculo aqui significa o quê? Que o diabo, ele quer fazer uma coisa para te impressionar, para impactar você. E de fato aconteceu. Então o povo estava olhando no versículo 35, no versículo 48, toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo estava vendo, né, o que havia acontecido, e estavam batendo nos peitos, como se dissesse, não tem mais o que fazer, porque tinham 3 pessoas lá crucificadas, e aquela do meio era o Senhor Jesus. E agora vamos para o versículo 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também, e atenção agora pessoal, e o que está escrito aí? E viram o corpo, e como foi, e viram o corpo e onde foi posto o seu corpo, né? E como foi posto o seu corpo na sepultura. Então olha para o pastor aqui, qual foi os versículos que eu mostrei para você? O povo olhou, a multidão vendo o espetáculo, e as mulheres aqui viram aonde colocaram então o corpo de Jesus no sepulcro. Aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Que tudo isso aqui, Jesus já tinha dito que iria acontecer. Só que ele também comentou, ele também disse que ao 3º dia ele iria o que, pessoal? Ressuscitar. Só que isso aqui impressionou muito. Isso aqui foi uma coisa que mexeu muito com os discípulos, mas mexeu extremamente com eles. Então de vez em quando acontece isso comigo e com você agora, que eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada. O que? Capítulo 24, versículo 1. Atenção agora, né? E no primeiro dia da semana, justamente no dia que Jesus ia ressuscitar, e ele falou que depois de morto ele faria o que, pessoal? Ele falou, ressuscitaria. Falou ou não falou? Falou, né? Então, e no primeiro dia da semana, que era domingo, e muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas quem? As que tinham visto esse espetáculo, as que tinham visto o sangue, as que tinham visto toda essa situação. E aí diz assim agora, e levando as especiarias que tinham preparado. Você vê, irmão,
eu já vi até muitas vezes pastor levantando oferta em cima dessa passagem, que a gente tem que levar as especiarias, ungüentos de um bom preço, de um grande valor para oferecer a Jesus. Mas não pode ser nessa passagem. Por que não pode ser nessa passagem você levantar uma oferta para a obra de Deus? Por quê? Porque elas estavam levando as especiarias como se Jesus já tivesse o quê? Morto. Exatamente isso. Elas já tinham desistido. Esse ato de elas levarem as especiarias até Jesus está demonstrando o quê? Eu não acredito mais em ressurreição, ou eu não acredito mais naquilo que ele falou. Elas estavam totalmente impressionadas com aquilo que elas tinham o quê, pessoal? Visto. Exatamente. Algumas mulheres até batiam nos peitos e diziam assim: acabou, não tem mais o que fazer, aquele negócio todo. E aí elas levaram as especiarias até Jesus, como eu disse, repito, como se ele tivesse morto. Mas tem mais. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas. Você está vendo como é que elas estavam, pessoal? Como que elas estavam? É isso, de vez em quando mexe demais com a gente fica tão mexido, a gente fica tão movido, que a gente fica perplexo, a gente fica estranho, fica esquisito. E diz que elas estavam perplexas, né? E perplexas a esse respeito. E eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. O que teria ter acontecido? Se elas fossem mulheres que acreditavam na palavra de Deus, se elas fossem mulheres que continuavam na fé e não estavam vivendo por vista, vamos assim usar a palavra, quando elas encontraram a pedra removida, né? Revolvida, fora do lugar, e elas entraram e não enxergaram o corpo de Jesus, pelo menos assim ter feito o quê? Largado as especiarias no chão e glorificado a Deus, e deve ter dito: ai Jesus, que besteira que a gente foi fazer, misericórdia, a gente veio trazer especiarias para o Senhor como morto. Mas não. Quando elas pegaram e enxergaram lá o sepulcro, aonde não tinha o corpo de Jesus, elas pensaram que, ai, o que fizeram com o corpo dele? Mas como eu disse, eram pessoas que caminhavam com ele, eram pessoas que andavam junto com Jesus, eram pessoas que conheciam ele, só que elas estavam perplexas. Elas devem ter pensado: roubaram o corpo de Jesus. Mas não é, é o poder de Deus se manifestando. É a palavra de Deus que ele tinha dado se cumprindo. Mas agora vem a sensação aqui da pregação, né? E apareceu 2 varões com vestes resplandecentes. E o 5: e estando elas muito atemorizadas. Olha só, olha que os nossos olhos podem fazer com a gente, hein, irmão? Cuidado com os teus olhos, hein? Lembra que o povo olhou, o povo viu e o povo estava enxergando todo o espetáculo que aconteceu, né? 5: e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram, agora atenção, hein? Por que buscais o vivente entre o quê? Vamos de novo essa frase dos anjos, que ela é poderosa. Essa frase dos anjos é tremenda, ó. Por que buscais o vivente entre os... Eu até coloquei no meu estudo. Vou até virar minha Bíblia Sagrada assim para ler para você. Atenção. Tchan, 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 que é aqui que eu queria chegar. Se a minha base de vida é aquilo que eu vejo, cuidado, eu posso tratar aquilo que para Deus está vivo como se tivesse morto. Se a tua base é o que você está vendo no exame, você pode tratar a cura como se estivesse morta. Se a tua base é o que você está vendo no banco e o que você está olhando para o teu bolso, cuidado, você pode tratar a prosperidade que para Deus está viva como se estivesse morta. Se a tua base é aquilo que você vê, se a tua base não é aquilo que a palavra de Deus fala, você pode tratar a conversão dos teus familiares que para Deus está viva como se estivesse morta. Elas estavam tratando Jesus, que estava vivo, como se estivesse morto. Tudo por quê? Porque elas se impressionaram demais com aquilo que viram. Esse é o nosso problema. Andamos com Jesus, caminhamos junto com Ele, conhecemos que pelas feridas de Jesus nós já estamos, mas quando a gente enxerga o caroço, desaparece essa palavra. Nós estamos andando com Jesus e conhecemos a palavra, que a prosperidade é um dom de quem? Mas é só ficar um pouco mais difícil aquele mês. Ai, como é que eu vou pagar as contas agora? A tua base não é a palavra. A tua base tem sido aquilo que você enxerga. A tua base tem sido aquilo que você vê. Porque você viu no versículo 35, no 48 e no 55 do versículo capítulo 23 de Lucas, que elas ficaram atemorizadas, perplexas. Fala essa palavra comigo, impactadas.
Isso, elas ficaram impactadas com aquilo que elas o quê, pessoal? Viram, e aí esqueceram totalmente a palavra. Pastor, esqueceram? Porque quando o anjo falou no versículo 5, ele falou assim, ó: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, porque viram aqueles seres resplandecentes, disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Mas o que diz aí, pessoal? Mas ressuscitou. E agora vem a parte forte, hein? Atenção. Não, lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda onde, pessoal? Você viu? Elas tinham esquecido aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Elas esqueceram o que Jesus falou por aquilo que elas viram. Quem lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Vamos. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha que forte é esse texto que o apóstolo Paulo deixou para a gente. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Acharam? Olha só o que diz. É bem simples, o versículo é curto. Diz assim, ó: porque andamos por o quê? Por fé e não por... De repente, é exatamente isso que está acontecendo contigo. A sua vida não está andando, o negócio não está funcionando, o negócio não está fluindo, o negócio não está indo para frente. Por quê? Porque você vive muito por causa dos teus olhos. Você é uma pessoa que você vive extremamente por aquilo que está diante de você. Você é extremamente realista. Você é uma pessoa cética, uma pessoa que não consegue acreditar numa coisa que você não vê. Você começa a ficar parecida com o Tomé. Quem lembra do Tomé na Bíblia Sagrada? O pessoal chegou para Tomé lá no capítulo 20 de João. Não precisa você ir para lá. Mas o pessoal: Tomé, nós vimos Jesus, nós enxergamos de fato e de verdade, ele ressuscitou. Só que o Tomé, ele não tinha visto. O Tomé, ele só estava escutando o que? A primeira vez que pregaram o evangelho. A primeira vez que deram a boa notícia, a primeira vez que falaram: Jesus não está morto, Jesus está vivo. E o primeiro cidadão que escutou um dia uma pregação já disse, o que ele disse? Se eu não ver, eu não creio. Se eu não sentir, se eu não tocar, eu não vejo. A primeira pregação do evangelho já demonstrou a dificuldade que nós teríamos para acreditar naquilo que não vemos. A primeira vez que alguém anunciou, a primeira vez, vimos Jesus, eu não acredito. O primeiro que escutou, e o Tomé, isso que o Tomé andou com Jesus. Isso que o Tomé sabia, que Jesus tinha falado várias vezes, que ele iria ressuscitar. Mas, quando chegou a hora de viver por aquilo que crê, e não por aquilo que vê, não conseguiu. Então por isso que a nossa vida muitas vezes não está indo para frente, porque nós estamos andando mais por aquilo que enxergamos do que por aquilo que a palavra de Deus fala. E foi o que aconteceu com os discípulos, que caminharam lado a lado com Jesus. Quando ele ressuscitou, ninguém entendeu nada. Por quê? Porque nos olhos deles estavam sangue. Os olhos deles estavam os tamanhos dos cravos. Nos olhos deles estavam quando tiraram Jesus e colocaram num sepulcro e colocaram uma pedra gigante. Colocaram uma pedra gigante. Então tudo isso começou a agredir e começou a agredir os olhos, né? E começou a lançar informação para dentro do coração deles. Qual que era a informação que os olhos passavam? Acabou, não tem o que fazer. Só que não tem como, irmão. Não tem como não acontecer, porque quando a palavra de Deus fala com a gente, está falado e deu, acabou. Se Deus falou que eu estou curado, não interessa se eu estou enxergando o caroço. Se a palavra de Deus fala que a minha casa é salva, não interessa se eu estou enxergando eles bebendo, fumando, fazendo escarcéu. Se a palavra de Deus fala, eu creio, bate o pé no chão aí. A palavra de Deus tem que ser mais real que esse chão que você está pisando, está sentindo. A palavra de Deus tem que ser real para você. A palavra de Deus tem que ser uma coisa que você diz: amém, Jesus, eu creio. E olha só, volta lá. Deu para entender isso aqui? Por que a gente não está andando? Por que a gente está estagnado? A gente está parado no mesmo lugar? Nós não andamos por fé. A nossa base não é o que Deus falou. A nossa base é o que nós estamos enxergando. E a gente vive baseado. O nosso firme fundamento é os olhos. Nosso firme fundamento não é a fé. Olha só o que diz então. Aí então elas falaram de novo no versículo, os anjos falaram no 5, né? Por que buscais o vivente entre os mortos? Então, cuidado para não tratar, atenção, hein? Vou repetir. Cuidado para não tratar aquilo que para Deus está vivo como se tivesse morto. Você sabe que morto é uma coisa que não tem mais o que fazer. É ou não é verdade?
Perdão, então de vez em quando o que acontece? Eu trato certas situações que para Deus estão vivas. Aquilo ali com certeza vai se manifestar. Mas a forma, atenção, a forma de eu trato como se não tivesse jeito. E aí diz agora, não está aqui, mas ressuscitou. Escuta isso aqui agora que é forte, ó. Lembrai-vos de como ele vos falou estando ainda na Galileia. Ou seja, antes disso aqui acontecer, ele já tinha falado para vocês, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado. E ao terceiro dia o quê? E que dia que era aquele ali? Era o terceiro, e eles estavam lá, sabe? Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o que ele falou, caramba. É aquela pessoa que você vai visitar no hospital e a pessoa é crente, pessoa de Jesus, irmão. Pessoa de Jesus. Aí o pastor entra no hospital para visitar. Tudo bem, senhora, vim aqui para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Vim aqui te tirar. Ai, pastor Mike. Mas irmã, a senhora esqueceu da palavra? Aquela palavra que Jesus já sarou a gente pelas feridas dele? Sim, eu sei, pastora. Sabe nada. Irmão, você tem que entender que a palavra de Deus ficou registrada para mim e para você, para esses dias. Para esses dias que os teus olhos são agredidos, com informações contrárias àquilo que ele falou. É para esses dias. É para quando está difícil, é para quando está complicado. Quando o negócio, humanamente falando, não tem mais como. Várias pessoas, como eu disse, que eu fui visitar no hospital, eu tive que lembrar a pessoa daquilo que ela já sabia. A pessoa já sabia daquilo ali. A pessoa já tinha escutado a pregação. Era uma pessoa que até pregar a palavra pregava, mas a pessoa estava impactada com aquilo que estava vendo, com o ambiente do hospital. Eu disse, não, lembra que a Bíblia diz que como imaginou a tua alma, assim é. Você tem que sair daqui, você tem que se imaginar lá fora, caminhando bem, abençoado. Aí a pessoa começa a melhorar. E foi o que aconteceu. Quando o anjo lembrou da palavra que elas tinham esquecido, mas diga assim comigo, os nossos olhos dão amnésia na palavra. Então certas coisas que eu enxergo, vai começando a me dar o quê? Amnésia daquilo que Deus falou. Você vê como que aquilo que a gente enxerga é mais impressionante do que aquilo que a gente ouve. É muito mais impressionante, impressiona, fica impactado. Então deu aquela amnésia, mas aí o anjo lembrou. E aí diz assim, ó, e lembraram-se das suas, e olha que bonito, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais, diga aleluia. A Bíblia diz então que quando elas lembraram da palavra, elas voltaram e já voltaram pregando. Ou seja, quando você voltar a lembrar daquilo que Deus falou com você, e você deixar de lado aquilo que você está enxergando, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Deus falou com você vai voltar a acontecer. A cura vai voltar para o teu corpo, a saúde, vai voltar o dinheiro para o teu bolso, as coisas vão começar a voltar para você. Quando que as coisas começam a voltar? Quando você volta a lembrar, quando você dá aquela balançada. Quem já balançou a cabeça assim para sair um pensamento? Parece que a gente quer que saia da cabeça, né? Quem já fez isso aqui algum dia, está pensando uma coisa errada, você fez assim, ó. Parece que vai cair da cabeça, mas não é, não precisa fazer isso com a cabeça, né? Parece até de vez em quando a gente está com pressa no elevador. Quem é que já está algum dia com pressa no elevador e você fez assim no elevador, ó, você apertou no botão e fez assim, ó. Você já imaginou, será que vai descer rápido o elevador, irmão? Não é só você apertar e vai descer do mesmo jeito. Agora você imagina se você, quanto mais você apertasse o elevador, mais rápido ele descesse. Imagina a pessoa que está dentro e tem alguém com pressa lá embaixo. Não, isso é besteira, irmão. É que nem a gente faz com a cabeça de vez em quando. Não vai cair pensamento assim. É só você lembrar da Bíblia Sagrada que as bênçãos vão voltar para você. Mas, voltando a falar dos olhos, Números capítulo 13, vamos lá, vamos continuar. Posso continuar ou não? De vez em quando dá vontade de arrancar esses aqui da cabeça assim, né? Porque esses aqui, pessoal, eles têm a trazer informações erradas para a gente. Números capítulo 13, o versículo 33. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim, uvas ou gigantes? O que o senhor falou, pastor? É isso? Fala, uvas ou gigantes? Olha só o que diz em Números 13, versículo 32. Esses que foram os espias que foram espiar a terra lá de Canaã. A terra prometida, a terra que eles iriam habitar para sempre, né? Que Deus deu para eles. Diz assim agora, infamaram a terra que tinham espiado, que tinham olhado. A palavra espiar é olhar, né? Quem algum dia já falou para alguém assim, ó, vai lá e dar uma espiada. O que é dar uma espiada? Vai dar uma o quê?
É isso, né? Então, infamaram a terra que tinham espiado. E a gente faz muito isso. A gente fala mal daquilo que a gente vê. A gente viu uma coisa que não concorda com aquilo que Deus falou, a gente começa a falar besteira, e a gente começa a se basear por aquilo ali, que nem as mulheres estavam levando especiarias até o corpo de Jesus por causa da cruz. Porque se elas ficassem naquilo que Jesus tinha falado, elas nunca tinham ido levar especiarias para o corpo de Jesus. Nunca. De repente alguém diria assim: o que vocês estão fazendo? Nós vamos levar especiarias. Que corpo? Jesus falou que ele vai o quê? Ressuscitar. Então é só crer nisso. Solta essas especiarias. E a mesma coisa aqui, ó, mesma história. Parece que se repete o negócio. Esse problema dos nossos olhos, ó. E infamaram, começaram a falar mal daquilo que tinham espiado, daquilo que tinham olhado. Perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual nós passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E agora vem o 33. Também o que diz aí? Vimos, olha a palavra aí, vimos ali gigantes, filhos de Anak. Anak significa pescoço comprido. E descendentes dos gigantes. E agora aqui é para arrebentar. E éramos aos nossos olhos como se fôssemos o quê? Gafanhotos. Assim também éramos aos seus. Você vê que a base deles aqui, o que é? Os olhos. Aos nossos olhos. Você vê que eles não pegaram os olhos de Deus. Só que quando eles chegaram, você vê que aqui no finalzinho, eles estão falando mal da terra, que é uma terra que consome seus moradores. Só que a Bíblia diz que essa terra é uma terra que mana leite e mel. Você vê que a visão de Deus é uma terra que mana leite e mel. Só que a visão deles é uma terra que consome eles, que vai destruir eles. Essa era a visão deles. Só que se você for pegar a Bíblia Sagrada, no capítulo 13 mesmo, versículo 23, capítulo 13, quando eles estão voltando lá da terra de Canaã, olha só: depois vieram ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de que eu falei agora há pouco? Isso, o qual trouxeram 2 homens numa verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, Cádiz, e tornando deram-lhe conta, e eles e toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, o cacho de uva. Eles mostraram o cacho de uva, e disseram assim, ó, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite. E olha só o que vocês estão olhando aqui, olha essa uva. Aí eles olharam a uva, daqui a pouco eles disseram assim, ó, mas olhem também para os gigantes. Então é isso que eu te falei hoje, na hora que eu fui trazer você para essa passagem. Você enxerga a uva ou você enxerga gigante? Você enxerga a saúde que está escrito na Bíblia Sagrada, ou você enxerga, a luta que você vai ter com essa enfermidade? Não, irmão. Você vai ver que você vai receber na sua vida o que você vê. Caleb e Josué enxergavam uvas. Caleb e Josué, eles enxergavam romãs, eles enxergavam figos, eles enxergavam as coisas boas. Já o povo só enxergava o quê? A luta que eles teriam com o gigante. Cuidado, irmão. Você só enxerga a luta. Você vai conversar com um crente, o crente: tô na luta. Já escutou o crente falando, não? Como é que você está? Na guerra. Falei, caramba, irmão. Eu nem gosto de andar junto com gente assim, ó. Daqui a pouco é capaz de cair uma granada na tua cabeça. A pessoa está sempre na guerra, irmão. Já escutou a pessoa assim? Tô na guerra, tô na luta, cruz credo. Não, minha vida está boa e está abençoada. Eu olho pelos olhos da fé. Eu olho para aquilo que Deus falou comigo. Essa aqui é a terra prometida? Sim, essa aqui. Mas tem gigante. O que é um gigante perto do meu Deus, que é muito mais gigante? Não, eu estou olhando para aquilo que eu vou experimentar, que eu vou comer. Mas tem gigante ali, não interessa, eu vou expulsar eles e vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Diga comigo: terra prometida. De novo, vai. Isso. Você está enxergando o quê? Você está enxergando o sangue, a crucificação, ou você está enxergando a ressurreição? Você está enxergando uva ou você está enxergando gigante? O que você enxerga, irmão? Porque você vai receber na sua vida segundo aquilo que você enxerga. Se você for abrir a sua Bíblia, 1 Samuel 13, estou quase acabando.
Olha para o teu irmão e diga de novo aí, uvas ou gigantes? Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 6. Não parece a continuação da mensagem que eu preguei sexta-feira? Parece ou não parece? É fé, né? Só que sexta-feira eu preguei sobre o que, pessoal? Sobre os ouvidos. Hoje eu estou pregando sobre o que? Os olhos. Parabéns, vocês estão bem, né? Aliás, sexta-feira teve multidões aqui na igreja. Olha só o que diz aqui, ó. 1 Samuel 13, versículo 6. Desculpa que eu não tinha falado o versículo direito, fiquei falando aqui tagarela, né? 13, 6. Diz assim a Bíblia Sagrada. Vamos ler o versículo 5. Põe o 5 antes aí para mim, meu filho. Isso, só o 5, ó. Diz assim, ó. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Isso está para estourar uma batalha. E 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que estava à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Então você vê que humanamente falando, a visão é uma coisa impossível. Você vê que se ajuntou uma multidão de filisteus. O negócio estava bravo, irmão, russo. O negócio estava terrível. Humanamente falando, só de olhar já assustava. E agora vem a pregação de hoje, hein? Atenção, qual que é a primeira palavra do versículo 6? Mais alto. Sempre começa aqui, né? Você não está notando, né? Tudo que eu estou pregando é em relação àquilo que você vê. Lembra que aconteceu que eu preguei lá, né? O povo via a crucificação, enxergava um espetáculo, aquele negócio. Depois eu fui lá para a terra prometida. E aos nossos olhos nós éramos gafanhotos. E eles eram gigantes. Aqui de novo a mesma história. Os olhos estão também atrapalhando. Ó. E vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, né? E vendo, pois, que os homens de Israel estavam em angústia, porque o povo estava apertado, e o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Então os olhos mandaram uma informação de medo para dentro deles, e o pessoal tudo começou a se esconder. Então diga assim, os olhos atingiram o coração. Aí olha só o que o Saul fez, 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E agora atenção, e esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Tudo errado. Quem ofereceu o holocausto, sabe quem é que era? O profeta. O rei não podia fazer isso. Só que daqui a pouco ele começou a se atrapalhar. Os olhos começaram a ver, o pessoal se espalhando. Ele começou a ver as coisas dando errado. Ele olhava para o inimigo, ele olhava, o Samuel não vinha. E aquele negócio, quer saber uma coisa? Vou fazer. Fala comigo, afobação. Os nossos olhos fazem a gente ficar afobado. Ele ficou afobado. Ele pegou e foi lá oferecer o sacrifício. Na hora que ele ofereceu, meu irmão, foi acabar de oferecer o sacrifício. Foi acabar de ele enfiar os pés pelas mãos. Ele acabou de fazer isso. Olha o que aconteceu agora. Então sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, lê comigo, vai. Eis que Samuel, meu irmão, se ele esperasse mais um tiquinho, se ele esperasse mais um poucochinho, quem que chegava? O Samuel, e não dava problema. Mas não, já tinha oferecido. Aí olha o que diz agora, atenção, qual vai ser a explicação dele. Versículo 11. Então disse Samuel, o que você foi fazer, rapaz? Tradução do pastor Michael, né? E disse Saul, porquanto, lê para mim aí. Mais alto, porquanto, sublinha para mim lá, o Guilherme. Porquanto, olha os olhos aqui. Olha aqui, descobriu o problema dele. Qual que era o problema do Saul? Isso, os olhos dele. Porquanto eu via que o povo se espalhava de mim. Quando você passar uma situação, olha aqui para mim, ó, parece que as coisas estão começando a escorrer no meio dos teus dedos. Não toma nenhuma posição, espera mais um pouco. Não se baseia por aquilo que está se espalhando. Você está vendo que as coisas estão se espalhando, está saindo, você não está conseguindo segurar. Diz que todo mundo se espalhava. As coisas estavam se espalhando, o negócio estava indo para cá, o negócio estava indo para lá, o negócio estava difícil. Ele começou a olhar para aquilo ali se espalhando e ele disse, eu tomei uma posição por aquilo que eu vi. A minha base não foi aquilo que Deus falou para mim esperar.
Deus falou para mim esperar, mas eu não aguentei. Os meus olhos mandaram essa afobação para dentro de mim e não teve jeito, ó. Se espalhavam de mim e tu não vinha nos dias aprazados. Ou seja, eu estou perdendo as coisas e Deus não está aparecendo. Deus não está se manifestando. Então eu vou ter que tomar um jeito. E tu não vinha nos dias aprazados e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Olha o que ele falou. Então eu disse, isso aqui é pensamento nosso, da nossa cabeça. Então eu disse comigo, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Isso é esses pensamentos que a gente fica enfiando na cabeça, irmão. Por aquilo que falaram, ou por aquilo que eu estou enxergando. Agora os descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o quê? Você viu que não foi Deus que mandou. Ele diz aqui na Bíblia Sagrada, que ele se sentiu forçado. E olha o que fala agora, pessoal. Assim, atenção. Então disse o 13, o Samuel, agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora, atenção, meu Deus do céu, posso falar? O Senhor teria confirmado o teu reino de Israel porém agora não subsistirá o teu reino. Você tomou uma posição por aquilo que viu, então aquilo que era para você ser para sempre, você perde agora. Quem lembra como é que chamavam Jesus no Novo Testamento? Jesus filho de... Era para ser Jesus filho de Saul. Era para todo mundo chamar Jesus filho de... Mas um dia ele tomou uma posição pelo olho dele e Jesus não ficou conhecido como Jesus filho de Saul. Ele perdeu o reino para sempre. Você tem que cuidar, de vez em quando você toma posições por aquilo que vê e você perde bênçãos eternas, bênçãos que seriam para sempre, aquilo ali seria para sempre seu, mas você começou a olhar para aquilo que estava se espalhando. Calma, olha bem para mim aqui, espera mais um pouquinho que Deus já está aparecendo. Espera mais um pouquinho. Não, é que eu estou vendo, está vendo o quê? A tua base é a fé ou aquilo que você vê? Então você enxerga uva ou gigante? Você enxerga o sangue ou você enxerga Jesus ressurreto? Você enxerga o Samuel chegando e você vencendo, ou você enxerga tudo se espalhando? O que você enxerga? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu ponto de vista? O que você tem enxergado? O que você tem olhado? Porque Deus quer abençoar você. Só que ele depende dos teus olhos. Olha só o que diz em João capítulo 7, vamos. Posso continuar mais um pouquinho? Diga, me ajuda, Jesus. João capítulo 7, versículo 24. Depois eu vou acabar com chave de ouro em outro texto. João 7, 24. Amém? Quem vive pelos olhos vai perder o reino. Quem vive pelos olhos vai morrer no deserto. Quem vive pelos olhos trata Jesus como se estivesse morto. Quem na base da pessoa, se o teu firme fundamento não é a fé, se o teu firme fundamento é qualquer outra coisa, principalmente os olhos, não vai dar certo. Olha só o que Jesus falou: não julgueis segundo o quê? Aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, eu faço sempre o quê? Que eu ensino as pessoas, né? Sempre eu falo. Você pega o exame e você diz, Deus, eu estou olhando aqui o exame. O exame está aqui dizendo que eu estou com tal doença. Aí você abre uma palavra bíblica num versículo de cura. E aí você põe os teus olhos aqui e você diz assim, ó, Deus, aqui eu estou olhando e está escrito que eu estou curado. Aqui está dizendo que eu estou doente. Deus, aí você dá um tapa no exame assim, ó. Você dá um tapa no exame e diz assim, ó, Deus, eu vou ficar olhando para isso aqui, ó. Eu vou ficar olhando para isso aqui. Eu não vou julgar segundo a aparência. Eu vou julgar segundo a reta justiça. Eu não vou julgar segundo aquilo que eu estou vendo, mas eu vou julgar aquilo segundo aquilo que o Senhor falou. E esse é o segredo. Quando você não sabe mais o que fazer, coloca teus olhos na palavra. Quem lembra de Josafá? Eu já preguei aqui o Josafá. Quem lembra do Josafá? Se juntou uma multidão e tal, aquele negócio todo. E a Bíblia diz que ele não tinha como vencer. Na hora que começou a ficar com medo, mas depois ele começou a fazer uma oração. E ele confessa para Deus em 2 Crônicas 20, versículo 12. Esse que eu não preparei para você, mas é de tanto eu pregar isso aqui, eu já conheço de cor e salteado. Amém? Isso aqui já está gravado no meu coração. Eu acho que esse texto aqui, eu acho que eu já sei de cor e salteado, do versículo por versículo. Ah, Deus, olha a oração dele. Porventura não o julgarás? Atenção, hein? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós também não sabemos o que faremos. Lê o resto, pode ler para mim, vai.
Porém o quê? Meus olhos estão postos em ti. Eu me nego a ficar olhando para o inimigo. Eu me nego a ficar olhando para a situação. Porque se eu olho para a situação, ela me dá medo. Se eu olho para o Senhor, me dá fé. Eu olho para a tua palavra, eu olho para o Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando eles olharam para Deus, Deus veio, destruiu, acabou com os inimigos e eles tiveram a vitória. Olhe para Deus, não olhe para a situação. Olhe para Deus. Esses últimos dias tem gente me escutando minhas pregações, o pessoal diz assim, o pastor Mike é o pastor da fé. Estou pregando fé para você viver por aquilo que crê e não viver por aquilo que sente. Viver por aquilo que crê e não por aquilo que olha. Você tem que viver por aquilo que Deus falou e não por aquilo que você está enxergando. Você vai ver que Deus vai aparecer na sua vida. Vamos fechar com chave de ouro agora. 2 Reis capítulo 6, vamos. Não julgue segundo a aparência. As aparências enganam, não é assim que fala lá fora? As aparências enganam. 2 Reis capítulo 6. E de vez em quando a gente toma posições, sabe por quê? Momentos. A gente toma posição por quê, pessoal? Momento. É um momento difícil que eu estou passando. Eu me inculco com aquele negócio que eu estou vendo. Eu me inculco com aquela situação. Quer ver? Quer que eu destrua isso aí na tua mente agora já? Eu destruo agora, posso destruir? Quem já venceu situações muito piores do que essa que você está passando agora, levanta a mão já. Então, por que você está com medo dessa? Eu não sei o que você está fazendo, irmão. Você venceu situações piores do que essa. Isso é um momento que você está passando, já vai acabar e você vai ser abençoado. Para com isso, para, desencana. Meu falecido pai, ele não era crente nem nada, mas quando ele via que eu estava muito bitolado em alguma coisa que estava dando errado, ele falou assim, ó, desencuca. Já escutou algum antigo falando isso? Desencuca. O que é desencucar? Tira da cabeça esse negócio. Faz assim com a cabeça, vê se cai o pensamento. 2 Reis capítulo 6. Aleluia. Versículo pessoal que eu quero agora é o 14. 2 Reis capítulo 6 versículo 14. Põe para nós na tela aí, meu filho. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e fizeram o que com a cidade? Cercaram a cidade. É aquele momento que você não tem como entrar, não tem como sair, sabe? Quem já se sentiu assim algum dia? Não tem para onde ir. Não tem, está cercado, acabou, cercou. Você não tem saída. Boa, obrigado, irmã. Não tem saída, não tem como. E agora, o que eu vou fazer? E olha só o que aconteceu, só tem uma saída. Só uma, pastor, só uma eu vou te mostrar agora. E o moço, o obreiro do homem de Deus, esse moço aqui representa a pessoa imatura, que não tem experiência, né? E o moço do homem de Deus se levantou muito. Você sabe, deixa eu falar uma coisa rapidinho, não é a pregação de hoje, mas eu estava lendo isso aqui, Deus já está me dando pregações para mim um dia pregar, um dia até para auxiliar. Quando eu era auxiliar e quando eu era obreiro, teve várias vezes que eu já cheguei para o meu pastor no escritório assim, pastor, o senhor nem sabe. E o pastor falou assim, ó, calma, Michael. Calma, senta, fala. Não, pastor, é que aconteceu. Calma, você parece até o Kiko. Não, o Kiko não, o Chaves, né? E aí eu ficava até chateado com a paciência dele. Por que eu ficava chateado? Porque eu queria que a coisa se resolvesse na hora. Ele disse, não, calma, não é assim. Vamos sentar, vamos resolver. Não, mas pastor, calma. Então de vez em quando, hoje as pessoas chegam no meu escritório, e as pessoas chegam assim, os meus auxiliares, até o obreiro, pastor, é uma coisa urgente, eu tenho que falar. Eu falei, o que foi? Não, que caiu o copo lá no altar e quebrou. Tá, mas calma. Para mim aquilo que antigamente era malfobação, quando você amadurece, já não é mais. Você já sabe até como as coisas funcionam. Você já sabe como é que as coisas funcionam. Então hoje você é maduro, você já não se apavora, você não se assusta. Mas antigamente quando você é moço, você é inexperiente, qualquer coisa apavora você fica maluco. E nesse caso aqui, quem acordou de manhã bem cedo, quem foi? O moço. Vai dar B.O., quer ver? Ó? E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Então já estou quebrando esse negócio, Deus ajuda quem cedo madruga, nem sempre. Aqui quem acordou antes foi o obreiro. Né? Não, quem acordou antes aqui foi o obreiro, não foi o pastor. Olha aí, ó. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço disse, o que ele disse?
E você sabe que esse ai aqui não é um ai de, né? É de ai assim, ó. Ai, 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 meu Senhor, tipo assim, nós vamos. Exatamente, nós vamos o quê? A gente vai morrer. Vai morrer, vai ser preso, não tem como sair. Ai, meu Senhor, o que faremos? Aí o pastor acorda, dá um bocejo. Ai, o que foi, rapaz? O pastor acordou com aqueles gritedos que ele fez. Porque esses gritos eram de quem estava o quê? Enxergando aquilo ali. E aí o homem de Deus, ele chegou e disse assim, ó, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com... Aí eu acho que o obreiro já não entendeu nada, irmão. Quando o pastor, o Eliseu, ele falou isso, eu acho que o obreiro deve ter feito assim, ó. Ele olhou para cima da montanha, tudo cercado. Aí o Eliseu falou, mais são os que estão conosco do que os que estão... Aí ele começou a olhar, e é como se ele dissesse assim, fala comigo em voz alta, cadê? Em outras palavras, o quê? Cadê? Eu não estou enxergando. Agora eu vou te mostrar que você só tem uma saída quando tudo está cercado. Qual é a saída que você tem? Só essa. Essa aqui, ó. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que o quê? Que o quê? Que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse aqui é o segredo. O grande segredo é esse. Os teus olhos do óbvio, os teus olhos do óbvio estão abertos. Só que os teus olhos do impossível estão fechados. Os teus olhos naturais estão muito bons, mas os olhos para você enxergar o mundo espiritual, que Deus é com você, está fechado. E hoje eu vou fazer uma oração, que essa pessoa, você venha sair desse problema, dessa situação, porque os teus olhos espirituais vão abrir. Você não sai de uma situação dessa, olha para mim. Você não sai de uma situação como essa, se você não for espiritual. Se você não for espiritual, os teus olhos carnais vão mandar uma informação para dentro de você. Eles vão te passar informação que não tem o que fazer. Você vai ficar parado, você vai ficar estagnado. O exército vai descer, já te cercou no caso, né? Vai descer e vai acabar contigo. Vai acabar com a tua raça. Pastores, se os olhos espirituais abrirem e eu enxergar o poder de Deus, você sai dessa. É só assim que você pode sair. Fora isso, você não vai sair nunca dessa situação. E aí o inimigo desceu, ó, e desceram, ó. Desceram até ele. E Eliseu disse, orou, o Senhor disse, fere eu te peço esse agente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de quem? Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade que segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais, que era ele mesmo, né? E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, para que vissem. E eis que estavam onde? No meio de Samaria. Olha para cá, quem antes que estava no meio sendo cercado? Quem estava no meio? Não era o Eliseu e o obreiro? Agora quem que está no meio sendo cercado? O inimigo. Os teus olhos vão fazer você cercar o inimigo. Os teus olhos vão fazer você cercar o inimigo. E você não será cercado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória. Se coloque em pé. Amém? Hoje eu vou pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais. Para que você enxergue além dessa circunstância. Você enxergue além dessa situação. Você enxergue como Deus quer que você enxergue. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, no versículo 7, o seguinte: não seja sábio aos teus próprios, respeita a Deus e aparta-te do mal. Se você for sábio aos teus próprios olhos, não vai ficar bravo comigo? Posso falar? Se você for sábio aos teus próprios olhos, você está desrespeitando a Deus. Porque diz, não seja sábio aos teus próprios, respeita a Deus, respeita o Senhor, aparta-te do mal. Quando você é uma pessoa que você não vive por aquilo que Deus falou, você está desrespeitando o Senhor. Respeite a Deus, não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu vou profetizar na sua vida agora. O que você está passando hoje é só um momento, já vai acabar. Fique com medo não. Ai pastor, mas é o que eu estou vendo. Irmão, tem muita coisa que eu também já vi na minha vida e hoje eu não vejo mais. Quem já teve qualquer mancha no corpo, qualquer dor no corpo que você não vê mais hoje? Já foi ou não? Quem já também viu um momento na sua vida crítico, terrível, e hoje você já não vê mais isso? Irmão, já está passando.
Isso aí já está acabando. Eu podia até falar um negócio bem ousado aqui, e eu vou falar para você. Você não vai morrer nessa não. Fica tranquilo. Você enxerga uva ou gigante? Você enxerga sangue ou ressurreição? Você enxerga sendo cercado ou cercando? Amém. Qual outro que eu esqueci agora? Ah, tá, o Saul no caso, né? Você enxerga o quê? Você enxerga o teu reino para sempre, ou você enxerga que o Samuel não chega? Para sempre. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, todos se coloquem em pé. Pai, nós vamos viver agora para a nossa fé. Nós vamos viver por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Nós estamos aqui na fé, nós estamos aqui na convicção, Jesus. Nós não aceitamos essa circunstância, nós não aceitamos essa situação. E agora eu quero que você abra os olhos espirituais. Abre os olhos da fé, vai, abre. Peça para Deus agora, abre os meus olhos, Jesus. Eu quero enxergar saúde agora. Eu quero enxergar saúde agora, não quero enxergar doença não, Deus. Eu quero enxergar agora a minha vitória e não a minha derrota. Eu quero enxergar essa pessoa mudada e não do jeito que ela está. Eu quero enxergar agora diferente, Jesus, abre os meus olhos. Eu quero enxergar agora os cavalos e os carros de fogo. Eu quero enxergar agora o sobrenatural. Eu quero enxergar agora o incomum. Eu quero enxergar o teu poder, eu quero enxergar a tua unção. Eu quero enxergar a tua capacidade, quero enxergar a tua mudança. Eu quero enxergar o Senhor fazendo a obra na minha vida. Porque a Bíblia diz que como você se enxerga, como você se imagina na tua alma, assim é. Abre, Jesus, abre os olhos da fé dessa pessoa. Abre os olhos da fé. Fala para Deus agora, Deus, abre os meus olhos da fé. Eu quero enxergar, Jesus. Eu quero me enxergar contando testemunho aqui nessa igreja. Eu enxergo agora o testemunho se manifestando. Eu enxergo Jesus. Eu enxergo essa igreja hiperlotada em todas as reuniões. Eu enxergo o teu poder, a tua virtude, a tua unção, a tua capacidade. Oh, aleluia. Eu enxergo você curada, minha irmã. Eu enxergo você curado, meu irmão. Eu enxergo você com dinheiro no bolso. Eu enxergo você com toda a tua casa convertida. Eu enxergo você, ô irmão, passando de ano. Eu enxergo você abençoado. Eu enxergo você crescendo essa empresa. Eu enxergo você sendo abençoado, senhora. Senhor, eu enxergo você recebendo essa bênção. Só que você também tem que se enxergar assim. Grita em voz alta comigo, uva e não gigante. Diga, ressurreição e não sangue. Eu enxergo a vitória sobre os filisteus e não meu reino sendo rasgado. Eu enxergo o inimigo cercado e não eu sendo cercado. Isso. Agora eu quero que você faça um exercício de fé. Levante as tuas mãos para o céu agora. Feche os teus olhos naturais. E agora comece a visualizar espiritualmente. Comece a visualizar agora aquilo que você crê. Isso. Faz um exercício de fé agora, segundo o que eu preguei. Feche os olhos naturais e abre os espirituais agora. Vai. Deus quer fazer uma coisa bonita na tua vida. Você tem a oportunidade de se enxergar agora como Deus quer que você seja. Isso, Deus está mudando a sua história agora. É isso aí que vai te acontecer. Isso aí que você está vendo, ó. Mas você tem que se enxergar, quebra a visão natural. Quebra a visão natural agora. Quebra a visão natural agora. Eu sempre me enxerguei pregando para a multidão. Sempre. Eu sempre me enxergo. Quando eu fecho os meus olhos, eu me enxergo em estádios. Eu me enxergo em ginásios pregando o evangelho. Faz um exercício espiritual agora, irmão. Faz exercício espiritual, faz. Você precisa quebrar. Você precisa quebrar essa visão natural. E olha a boa notícia que eu vou te dar. Continua com os olhos fechados. Olha a boa notícia que eu vou te dar. Deus respeita a tua visão. O que você está vendo é o que vai te acontecer. Você vai me agradecer nos próximos dias. Nos próximos dias você vai me agradecer do que está te acontecendo agora. Nos próximos dias você vai dizer, pastor, aquele dia foi o dia que eu liberei a minha fé. Aquele dia foi aquele dia que eu liberei a minha fé de todo o meu coração. Aleluia, aleluia. Libere os olhos da fé agora. Libere os olhos da fé. Levante a sua voz e declare, vou liberar minha fé. Minha fé. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre real. E torna o milagre. Vai. Vou liberar. Solte a sua voz. Vou liberar
minha fé. Vou liberar toda a minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Nenhum homem pode determinar. Nenhum homem pode determinar o que vão receber, o que vou receber, onde vou chegar, onde vou chegar. O meu caminho está firmado em tua palavra. Cante. Está firmado em tua palavra. Mais uma vez, nenhum homem pode determinar. Nenhum homem pode determinar o que vou receber, ou onde vou chegar, O meu caminho está firmado em tua palavra. Agora sim. Pois todo aquele que teu nome invocar, pois todo aquele que o teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja Cante. morto, viverá. Eu vou viver a plenitude da promessa. A plenitude da promessa. Vou liberar. Cante bem alto. Vou liberar minha fé. Isso, libera a sua fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Torna o milagre vai, libera a sua fé. Fecha os teus olhos, libera a sua fé. Vou liberar minha fé. Jesus, vou liberar. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. E torna o milagre real. Levante as mãos para cá agora, Pai. Eu abençoo esse povo. Eu abençoo essa pessoa que aqui veio. Ninguém vai segurar a sua visão. Você precisa ser um visionário, uma visionária. O que é um visionário, uma visionária? É uma pessoa que consegue enxergar além do que os outros enxergam. As pessoas só enxergam problemas. As pessoas só enxergam dificuldades. Nós enxergamos oportunidades. É uma oportunidade de você contar testemunho futuramente. Você vai contar testemunho para os teus filhos. Você vai contar testemunhos para os teus netos. Você vai contar testemunhos para as pessoas. Isso vai ser mais uma etapa da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Josué e Caleb tiveram que contar. Aleluia. Todos aqueles que se basearam no que eles estavam vendo, eles morreram no deserto. Mas Josué e Caleb venceram. Essa luta que você está passando hoje é uma oportunidade de glorificar a Deus. Não mude a sua visão. Você está abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Deus Todo-Poderoso. Bem forte para Jesus o Nazareno. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém? Eu não sou coaching. Eu não sou palestrante motivacional. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não estou te ensinando uma coisa para te emocionar. Eu estou te ensinando uma coisa para você receber. Isso aqui é bíblico que eu falei. Tudo que eu falei é bíblico. E a Bíblia Sagrada é a minha base. E quero que seja a sua também. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,